estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar. Capítulo 6, as lições de amor. 111, para ter, dá tudo a todos. Página 112. Terceiro parágrafo. Eu já disse que o Espírito Santo é a motivação para os milagres. Ele sempre te diz que só a mente é real, porque só a mente pode ser compartilhada. O corpo é separado e, portanto, não pode ser parte de ti. Ser uma única mente tem significado, mas ser um único corpo não tem. Nesse caso, pelas leis da mente, o corpo é sem significado. A ideia que nós temos que aceitar é que só a mente é real. O corpo não tem significado. Não há como unir os corpos, mas há como unir as mentes. Uma única mente é significativa. Um único corpo, um só corpo, não. Veja, teve um rapaz que passou aqui essa semana e ele já fez um curso em milagres. Mas ele era uma pessoa que ele contradizia muito o curso, porque dizia, não é assim, porque... E aí ele puxava outros autores, e lá dizem que é assim, e eu tentava trazer, não, mas vamos ver o que diz aqui, né, porque nós estamos aqui reunidos para esse curso, né. Ah, mas daí isso, mas daí aquilo, mas daí o guru indiano, mas daí não sei quem lá, o Gurdjieff, mas lá na Rosa Cruz eles falam. Enfim, ele sempre contraditava as colocações que a gente trazia aqui. Aí ele saiu. Depois de um tempo, ele ficou um bom tempo conosco, mas sempre ele não conseguia aceitar muito bem essas ideias. Isso já faz mais de 15 anos que ele se afastou. Aí ele esteve aqui essa semana e disse, Jorge, tem que te contar uma coisa. Eu tive um AVC faz uns 2 anos e eu fiquei lá em coma 38 dias. E aí eu entendi tudo que você falava. O corpo não é nada, só existe a mente. Parece que ele deu esse parágrafo. Só existe a mente, não tem morte, porque eu tinha consciência plena. E eu saía, eu ia, ele disse que ia no universo e passeava nos planetas, ele disse que ele tinha as compreensões, então isso é assim, então aquilo é assim, né? Mas ele, depois que voltou, ele perdeu essa memória de tudo que ele, nesses 38 dias, por onde ele andou. Mas ele disse que determinadas coisas são inesquecíveis, outras são inexplicáveis. Mas ele disse assim, a morte com certeza não tem, né? Então a consciência, a gente continua igual, e livre do corpo. E ele disse,
E agora eu ando no fio da navalha e fazendo a expiação. Jorge, eu estou me cuidando para não fazer nenhum pecado por pensamentos, palavras, ações e omissões. Aquilo que tu falava lá quando a gente estudava no curso similar, eu estou praticando tudo. E não quero fazer mais nenhum pecadinho. Depois dessa experiência que ele voltou do coma, né? Esse relato que ele fez, de ter tido essa compreensão, é isso que nós estamos trabalhando aqui. Agora, eu sei o quanto pode ser, neste momento difícil, entendermos isso. Só a mente existe. O corpo não significa nada. A gente está tão incorporado nesse corpo. A gente passa pelo processo de incorporação aqui e depois não quer sair. Não quer largar o corpinho porque a gente passa a acreditar que isso é real. E a gente esquece da mente. A gente tem que trabalhar a mente que é real. Então tem que curar a mente, tem que cuidar da mente. E isto a gente dá pouca atenção. Vocês vejam quanto tempo a gente fica aqui, né? 2 horas por semana. É tão pouco que nos é exigido e tanto nos é dado em troca desse tão pouco, né? E mesmo assim a gente não tem essa força para estender mais um pouco. O Pedro está lá e de repente bate na porta. Ele abre a porta e ele vê a figura de um rapaz. Aí o rapaz vai dizer alguma coisa e some. São Pedro diz, que é isso? São Pedro entra para dentro, dali um pouco, de novo bate na porta, ele abre a porta, é o mesmo rapaz. Aí o rapaz vai dizer alguma coisa e de repente some. Aí São Pedro estão querendo gozar com a minha cara, né? Aí ele ficou atrás da porta, assim, com a mão na maçaneta, só esperando. Quando o cara bateu na porta, ele botou a mão para fora e agarrou o cara pelo pescoço. O que é, meu? Tá gozando da minha cara? Ele disse, não, estão tentando me ressuscitar lá embaixo. Eu venho para cá e eles me puxam de volta. Então, é assim, né? Então vejam que só a mente realmente é real. Jorge, por exemplo, e o demente? Pois é. Na verdade, é uma insanidade que a pessoa entra por alguma razão. O físico está prejudicando a mente poder se manifestar completamente? Não, o físico não pode prejudicar. O físico não é nada. Mas eu acho que limita alguma coisa. Não. Não? Não. É porque a mente, não sei. Bom, vamos seguir. É a mente que impõe os limites. E as próprias barreiras. O físico não pode curar a mente e não pode insanar a mente, adoentar a mente. Não. O físico não pode. Então é a mente que coloca as próprias barreiras. O físico não é nada. Não é nada. Agora a mente, porque tem uma dificuldade física, pode colocar barreiras. Uma vez eu ficava o dia inteiro na loja, aparecia muita gente para conversar, contava muitas histórias, e aí tinha um grupo de pessoas que eles gostavam muito dessa coisa de extraterrestre. E de vez em quando esse pessoal passava por aí. Aí tinha um rapaz que ele vinha sempre na loja, e ele era meio assim, disperso, né? Mas era disperso demais. Aí, um dia eu estava indo para casa, eu morava lá no Abrão, e eu estava indo para casa depois do expediente, e ele estava na loja, eu também vou pegar o ônibus ali, então vamos pegar o ônibus e tal, e a gente estava indo, conversando, e ele bateu num poste, caminhando. Ele disse, você está com alguma dificuldade visual? Eu disse, não, é porque eu sou assim mesmo, porque eu sou de outro planeta.
Aí, como assim de outro planeta? A nave te esqueceu aqui? É, porque eu vim de um outro planeta, daí lá, por isso que eu sou desse jeito, assim, dispersivo, que eu não sei o quê. Ele disse, mas tu tem carteira de identidade? Tem. Tem certidão de nascimento? Tem. Então tu não é de outro planeta coisa nenhuma. Não, eu sou. Né? E aí eu, por causa de um acidente, eu tenho a perna direita mais curta que a esquerda. Então para caminhar eu uso uma compensação na sola do calçado, né? Para caminhar reto. Aí eu deixei. Um dia ele veio aqui na loja, tirei o calçado e disse, cara, eu também queria te confessar uma coisa, também sou de um outro planeta. E aí eu comecei a caminhar com os pés descalços, e é claro que tem um desnível. Né? E aí eu disse para ele, o planeta de onde eu vim é como praia, lá só tem praia. Né? E a gente só anda numa direção. Então tem sempre aquele aclive assim. E a gente só anda daqui para lá. Então por isso que eu tenho a perna mais curta. Porque como lá é tudo em aclive, né? E a gente só anda numa direção, né? O meu planeta de onde eu vim é assim. E aí diz, para de dizer bobagem, Jorge. Eu digo, pois é. Então, a mente pode criar defesas pelo medo que a pessoa tem de expor alguma deficiência, alguma dificuldade. E essas defesas podem levar a pessoa a viajar para uma coisa insana. Aí ela tem que justificar, se ela for por esse lado de insanidade, ele vai tentar justificar uma dificuldade. Porque eu vim de outro planeta, porque não sei o quê. Aí ele vai buscar um caminho de fuga. Né? Para fugir, porque ele acha que aquela dificuldade as pessoas não vão aceitar, porque ele próprio não se aceita com aquilo. É muito difícil uma pessoa aceitar que tem uma deficiência, uma dificuldade. Isso parece ser uma barreira, assim, parece ser uma muralha. Como é que eu vou sair daqui? As pessoas vão ver que eu tenho essa dificuldade para caminhar, as pessoas vão ver que eu tenho uma dificuldade para ouvir, as pessoas vão ver que eu tenho uma dificuldade de locomoção, ou de coordenação motora, ou disso, ou daquilo. E aí ela tem que criar uma justificativa para ela mesma. E aí ela projeta isso para fora. E aí é isso que ela mostra para as pessoas, e ela passa a acreditar naquilo. E aí a pessoa vê que tem essa insanidade. Né? Agora, tem processos, claro, também, que são físicos. Por exemplo, se todos os parafusos da cabeça não estão bem apertados. Né? A gente diz assim, o que é isso? Às vezes a pessoa tem uma deficiência física de cerebral ou alguma coisa assim. E ela não consegue conectar com as coisas físicas ou controlar o corpo. Porque o cérebro é um instrumento de controle do corpo. É como se fosse a placa-mãe do teu micro. E é ali que você trabalha para dizer quais as funções que cada programa, que você instala os programas e ali você tem que trabalhar para acontecer as conexões para que aquilo que tua mente comandar resulte naquilo que você quis que acontecesse. Ele tem dificuldade de se comunicar. E isso pode parecer, em alguma instância, uma dificuldade mental, mas às vezes é cerebral. Às vezes é o corpo que a pessoa tem, o cérebro, ele está com algum problema, alguma dificuldade, a pessoa não consegue fazer aquilo funcionar. Mas a mente não, o físico, ele não prejudica a mente. Não prejudica, como também não cura. O físico é insignificante. É como você ter um carro que não funciona direito e você ficar insano por causa disso. Ou você conserta o carro, ou você aceita o carro, ou você
troca de carro, não dá para fazer a mesma coisa com o corpo, mas o carro não pode afetar a tua mente. O corpo também não. A menos que você dê esse poder ao corpo, que não tem poder nenhum. Né? Você dê esse poder de projeção, de reflexão no teu próprio corpo, que em função disso, dessa dificuldade, você não pode fazer determinadas coisas. A mente, ela é perfeita, porque a mente ela é unida à mente de Deus. Parte da mente se dividiu, nós dividimos a mente, e parte dessa mente instalou lá um software pirata, que é o ego, e passou a acreditar que o ego que é a própria mente. E aí nós esquecemos dessa parte que está ligada ao espírito, que faz unicamente com a mente de Deus, que é Pai, na união do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa união é no nível da mente. O corpo, ele realmente a gente não consegue unir nada fisicamente, nada. Se você pegar um punhado de terra e botar num copo de água, você não uniu a terra com a água. Se misturou. Mas isso você pode desfazer. Você deixa o copo no sol, até a água toda evaporar, e você vai ter a terra lá de volta. E a água volta para... evapora, vai para a nuvem e chove de novo. Então não tem como unir nada aqui fisicamente. A gente mistura, a gente agrega, a gente junta, mas a união é só no nível da mente. Por isso que não dá para pensar em união dos corpos. Por isso que quando acontece o casamento, se fala na união do coração. Mas não é o coração físico. É do amor da mente, que é simbolizado pelo coração. E quando se separa, se faz a separação dos corpos. E isto é um exemplo bem claro de que não tem união física. Não tem associação, agregação, junção, misturação, mas não tem união. Não tem união. Só no nível da mente a união pode acontecer. Unir as mentes. Então, quando nós unimos as mentes numa única compreensão, aquele ponto nós estamos unidos naquilo. E quem mais vier e com quem já está com essa compreensão. Assim, essa compreensão ela vai unindo as mentes, une a nossa mente com as mentes de todos aqueles que já alcançaram a mesma compreensão. E todo aquele que alcançar essa compreensão une sua mente à nossa mente também. Não importa onde essa pessoa esteja. Pode estar na China. Se ela tiver uma compreensão igual à nossa, no mesmo instante ele une a mente dele, a nossa mente, naquela compreensão. Conhece a história do centésimo macaco? Tem uma ilha, ou um arquipélago de ilhas, onde só tinham macacos. E aí isso foi uma experiência real, científica,
que foi feita. Esse é um relatório de uma experiência científica que eu vou contar do jeito que eu me lembro. Tá? Mas esse relato tem, vocês procurem na internet, tem um relato bem certinho de como isso foi feito e aconteceu. Aí os cientistas começaram de noite a jogar batatas na praia de uma das ilhas, para ver o que os macacos iam fazer com as batatas, porque era uma novidade. E aí, um dia um macaco lá pegou a batata, mordeu e não gostou, jogou fora. Eles observavam a distância. Aí, um dia, o macaco pegou a batata, foi lá na praia e lavou no mar a batata. E aí comeu. E parece que gostou. Aí outro macaco viu, foi lá e lavou a batata e comeu também. Aí outro foi lá, viu a batata, lavou e comeu também. Aí eles fizeram isso em várias ilhas, mas sem contato, né? Que não tinha nem contato visual, mas era contato com ilhas que só habitavam macacos. Aí o que aconteceu é que quando o 100º macaco comeu, foi lá e lavou a batata e comeu, imediatamente todas as outras ilhas onde eles tinham jogado batatas, os macacos começaram a fazer a mesma coisa. E em ilhas que eles nunca tinham jogado batata, eles jogaram, e os macacos foram lá e fizeram a mesma coisa. Foram lá, lavaram a batata e comeram, como se fosse uma coisa que eles sempre tivessem feito. Isto funciona na nossa mente também. Como o cérebro do macaco é mais simples, porque talvez eles tenham menos preocupações, parece que com 100 macacos funciona essa ideia. E aí tem os místicos que dizem que quando 144.000 pessoas tiverem uma mesma compreensão, isso se propaga para todos os demais. Agora você pega, por exemplo, a Coca-Cola, o quanto eles investem em divulgação. Quando você quiser lançar um produto, então se você conseguir investir para que 144.000 pessoas aceitem o teu produto, as outras vão chegar lá e vão pedir aquele teu produto automaticamente. Aí você vai vender para todo mundo. É algo mais ou menos, a ideia é mais ou menos essa. Disso surge a ideia da propaganda. Que se você propagar a ideia, todas as mentes vão querer. Quando você dispara lá uma propaganda na televisão, de produto para crianças, as crianças querem aquilo. Com muito mais facilidade que um adulto, que a mente está mais receptiva. Né? Assim, as mentes se unem e passam a agir da mesma forma. Daí que se formam a consciência de família, de tribo e de nação. Por isso que as nações, os países que formam uma nação, eles têm um Ministério da Educação e Cultura, ou algo similar, aonde se estuda ciências sociais, o idioma, a história, que não importa se é verdadeira ou não, nós vamos contar essa história. Né? E as crianças vão na escola e vão saber que a história do país e da nação é esta, e todas passam a assumir aquele mesmo idioma. Assim, quando nasce uma criança, ela já quase nasce falando aquele idioma. Vai ter uma facilidade enorme para falar aquele idioma. Não vai ter dificuldade. Vai aprender automaticamente. E os costumes e as relações sociais que regem aquele país, aquela nação. Porque nós unimos as nossas mentes, mesmo dentro do nível do ego, que o ego não deixa de ser parte da mente. Então, até ali, isso funciona também. O que funciona na mente real, funciona no ego também. Porque
a origem ou a fonte da energia é a mesma. O ego tira a energia da nossa mente. Por isso que se diz o que está embaixo é igual ao que está em cima. Por isso que a gente faz laboratório para entender no físico como funcionam os mecanismos da mente, vamos chamá-la superior. Como funciona no físico, funciona no abstrato. Por isso que a gente aprende matemática contando nos dedos, e depois que aprende não precisa mais dos dedos para contar, já sabe fazer contas. Não precisa mais algo físico para demonstrar aquele cálculo. Bom, como o Ron citou a palavra demente, uma vez num curso uma pessoa me perguntou como que funcionava o aprendizado. E eu disse que era transmitido de mente para mente. Por isso que a figura do professor ainda é tão importante. Porque você pode colocar as coisas no livro, mas é muito difícil a pessoa que lendo o livro consegue entender o que está escrito. Porque o livro você tem a escritura, mas você não consegue captar muitas vezes o pensamento ou a forma de pensamento que quem escreveu, ou da forma que quem escreveu pensou, ao gerar aquela escrita. Por isso que o professor é uma figura que sempre vai ter que existir, não importa o quanto avance a tecnologia. Porque é a mente que transmite para a mente, portanto, é de mente para mente. E aí, esse rapaz disse, Jorge, quando você diz demente, você está se referindo ao professor, então, né? O professor é que é o demente. E o aluno é a mente que capta. Logo, é o mente capta. Então, o curso, ele é prático assim. É um demente ensinando e o mente capta aprendendo. É a mente que capta. Precisa, né? Se uma mente envia a mensagem, outra mente tem que captá-la, né? Então é o mente capta e o demente. É bem assim o curso. Mas é assim que a gente vai unificando as mentes. É dessa forma. As mentes se comunicam, que te recordas uma vez que eu tive um desentendimento muito forte com uma pessoa e tu captou tudo? Sim. Foi, né, Jorge? É. Faz eu acho que uns 3 anos já. Uhum. E realmente eu fiquei assim, surpresa, depois eu te contando o fato e tu praticamente já sabia do fato, né? Porque nós estamos há tanto tempo estudando juntos, né? Esse curso toda semana. Então nós vamos unindo pontos na nossa mente. Então nós vamos unificando as nossas mentes. Você vê que a mãe sabe quando um filho que está distante não está bem. Sabe? Minha mãe sabia. Eu morava longe, às vezes a minha mãe telefonava, Jorge, o que está acontecendo? Está tudo bem? Está ótimo. Eu não ia dizer para ela que estava ruim, né? Está mentindo para a mãe. Não, tinha que tranquilizá-la. Está tudo bem. Mas aí descaracterizava essa capacidade das mentes estarem unidas.
Mas isso acontece entre irmãos, acontece entre pais e filhos com mais força, porque a ligação mental é mais forte. Agora, quando nós estamos num grupo há tantos anos, a gente já sabe, não precisa dizer nada. A gente só não interfere, né? Mas a gente sabe o que está acontecendo às vezes com as pessoas. Umas sabem das outras. A gente vai ligando muitos pontos. E nessa conexão, quando acontece qualquer perturbação, a gente sente ou pressente que tem alguma coisa. Alguns dizem que a orelha esquenta, né, quando alguém está falando da gente, né? Então, isso significa que alguma coisa tem a esse nível que não é físico. Tem sim. A mente é perfeita. O corpo pode estar com defeito mais grave ou menos grave. O que eu fiquei tabulando aqui é que às vezes a própria mente ela está falando assim, ela aceita até o corpo deficiente até como uma forma de evolução. Isso é uma crença também. Sim. É tipo uma consolação. Não é? É porque isso aí tem instituições que usam isso com a ideia da compensação. Olha, então, você está assim agora porque numa vida passada você aprontou alguma coisa, né? Então você tem essa perna mais curta, que eu disse que eu tenho uma perna mais curta que a outra, né? Então você tem essa perna mais curta agora porque numa vida passada você ficava chutando as pessoas. Agora, então, para compensar, agora tua perna é mais curta. Diferente. Aí a gente aceita. Se é assim, então tá então. Mas a gente, para desenvolver melhor a mente, a gente pode até por livre-arbítrio, a gente se dedicar a um corpo mais, vamos dizer, deficiente, para poder evoluir mais ou até evoluir melhor. Não faz sentido. Não. É por isso que eu estou embatucado. Não. Segundo o nosso livro, não. Isso não faz sentido porque o corpo não significa nada. E o corpo não pode ensinar nada para a mente. Então o corpo ele é instrumento de aprendizado. Mas ele não ensina. Mas ele pode... Vamos dizer que a gente escolheu um instrumento de aprendizado que não fosse um instrumento muito bom. O nosso livro diz não. Isso acontece porque se você estudar biologia, você vai ver que isso pode acontecer em qualquer família. Aleatoriamente, exatamente. É o caso. Agora não é tão aleatoriamente. Tem alguém aí sabe genética ou não? Se você procurar primos que praticamente de sangue ou irmãos, tem vários exemplos que acontecem no casamento e os filhos nascem com deficiência. Então, isso vai aparecer na genética. Por que se fazia a árvore genealógica antigamente? A gente botava o sobrenome das 7 Azus. Eu acho que era 7 gerações. Né? Você pega aqueles nomes lá de 1800, era Luiz, de Bourbon, e Marcel, e Carbina, e Oliveira, e Pereira, e Schwarzenegger, e Bretão, e não sei quem, não sei quem, não sei o que. Eu sei que até tinha piadinha que quando vinha batizar a pessoa com esse nome, o padre pedia mais água para batizar, porque precisava mais, que era muito nome. Né? Por que se fazia isso? Para você saber justamente a origem. Por quê? Porque se deu uma deficiência na criança, vamos estudar a árvore genética, que é nada mais do que isso, para ver aonde tinha isso primeiro. Isso se você vai no médico hoje,
Você vai lá e diz, ah, tá caindo o cabelo, a primeira coisa que ele pergunta é se tem alguém na tua família que teve queda de cabelo. Você vai lá e diz, ah, queria consultar meu coração, a primeira coisa que ele pergunta é, tem alguém na tua família que já teve problema cardíaco? Aí fica mais fácil. Que daí você já vai detectar, o cara vai saber por que caminho ele anda. Tá? Então é a mesma coisa que a árvore genealógica. Só que a gente não tem mais isso. A gente não sabe mais nada dos nossos bisavós, tataravós, não sabe nem o nome, nem de onde vieram, nem o que fizeram. A gente não sabe mais nada. 2 gerações para trás a gente perdeu. Não tem mais esse contato. E aí como que a gente vai saber da onde vêm as coisas? E por que que tem às vezes uma má formação, alguma coisa? Às vezes pode ser da própria gestação, da própria pessoa. Então isso tem causas, está mais para causas físicas, fisicamente constatáveis, do que para qualquer outra coisa. Agora, isso resolve, e isso eu concordo, que resolve na mente da pessoa o conflito. Por quê? Ah, porque daí você tem essa perna mais curta, porque aconteceu isso, assim, assim, assim. Então agora tu vai ter que aprender a evoluir com essa perna mais curta, é para a tua evolução. Tá. Os indianos, eles dizem assim, que tem que cumprir o karma. Então se você veio assim, cumpre o teu karma com alegria, com felicidade, com contentamento, do jeito que o corpo é, e aceita, e vai em frente. Quando terminou o karma, você desencarna e vai para o céu. Se fez tudo direitinho, se não pecou por pensamentos, palavras, ações e omissões, se está com a mente limpa, com a mente curada, com a mente sã, você vai para o céu. Não importa o corpo não significa nada. Então, por isso que eles dizem, tem muita gente lá muito mais espiritualizada. É porque eles não ligam muito para o corpo. Não significa tanto o corpo para essas pessoas. Eles cuidam mais do nível da mente. Aonde a gente andou, lá naquela região, que a gente foi lá para a região onde tem muitos budistas, lá para o Nepal, para os Himalaias, para o Butão, aquelas pessoas ficam o dia inteiro, quando não estão fazendo nada, estão lendo o livro deles, de orações. O tempo inteiro lá, não importa, estão dentro do avião, estão dentro do aeroporto, estão no restaurante esperando chegar comida. Por quê? Para não deixar a mente devagar. E o corpo não importa. O corpo é só cumprir o karma. Agora, a ideia de que este corpo tem um defeito para te ajudar a evoluir, é essa ideia que está equivocada. Essa ideia está equivocada. Você tem que aprender com o corpo bom, com o corpo defeituoso, com o corpo de qualquer jeito. O aprendizado é o mesmo, não importa o corpo. Porque não é aprender a caminhar no escuro, aprender a se abaixar se tu é muito alto nas portas. Para que vai servir isso no céu? Para nada. E o que é essa evolução? A evolução é justamente nós sairmos dessa ideia de que o corpo tem algum significado, que é o que está tratando justamente esse parágrafo, para a ideia de que a mente é que é a única coisa real, e a mente é perfeita. Não tem nada. Porque quando você começa a colocar condições corporais para a evolução, é um desvio da direção. Porque são como que se fossem consolações. E isso, segundo o nosso curso em milagres, não é o caminho então da evolução. A evolução é compreender que só a mente é real e que o corpo não tem significado. Agora vamos ver, vou ser um pouquinho assim. Quando a gente nasce,
fisicamente, o que acontece com a mente? Eu não estou conseguindo entender. A mente é um todo. Cada vez que a gente nasce, um pedacinho da mente, eu não vou falar coisa, vou falar Sim, pode falar. meio simples. Cada pedacinho da mente, ela se agrega ao corpo e vai ter a parte da mente sã e o software que está meio estranho aí, que é o ego. Na hora que a pessoa nasce. É porque se nasce aqui já vem com ego, né? Mas o que eu estou entendendo é o seguinte, na hora que você... Que horas a mente se une ao corpo? Exatamente. Na O que concepção, acontece? Quando nasce. Isso, o que acontece? Na concepção. Na concepção, a mente, bom, é que O fisicamente... feto lá já tem mente. Claro. A mente já está ali. Por isso que deve Por ser- isso que as instituições religiosas dizem que não pode abortar. Esse é o argumento. E nessa concepção, a mente já está dividida, Já. já tem um componente, apesar de, na hora que ele agregar o físico, a mente já fica mais ou menos dividida. É porque já é fruto de uma divisão, né? É. Se você pega assim, ó, você pega lá. Como que acontece a concepção? Você junta o óvulo com o espermatozoide, não é? Sim. Tá. O que é que tem no óvulo? Toda a informação genética da mãe. O que é que tem no espermatozoide? Toda a informação genética do pai. Aí você pega aquilo, sacode bem, tem gente que diz que é a melhor parte, ele se mexe bem, né? E depois você junta aquilo, né? Aí você aconteceu a concepção. Tá? A mente já vem dividida. Vem com as informações da mãe e com as informações do pai. Durante esse tempo de gestação, o que fica acontecendo? Fica unificando as informações à mente. Tenta fazer uma mente só. A mente já está lá. A mente que está em gestação é a mesma que tu tem agora. Ela não mudou nada. O que vai mudando é a tua educação, a tua compreensão, a tua percepção que você vai adquirindo nesse mundo físico. Aí você vai juntando as tuas percepções, porque você já traz todo o histórico da mãe, todo o histórico do pai e de todos os antepassados. Aí você junta as tuas percepções naqueles arquivos onde está e vai misturando tudo, tentando tendo uma definição a respeito de uma coisa só. Esse é o trabalho que nós fazemos aqui. Mas é um trabalho que ele está, acho que quase todo o tempo, trabalhando no ego, nessa mente dividida. Porque a mente já é fruto de uma divisão, quando acontece a concepção. Se aconteceu a concepção, ela é fruto de uma divisão, ela vai se reproduzir. Ela vai reproduzir a divisão. Então, na verdade, a mente vem dividida, mas ela não vem sem a parte santa. Ela se divide dentro de suas próprias divisões. Mas essa parte santa, essa está em tudo que existe. A luz de Deus, ou a mente de Deus, está em tudo que existe e está também no nosso código genético e de reprodução. Então nós vamos reproduzir isso também. Não há como alguém nascer sem essa luz divina, ou ser concebido sem a luz divina. Isso não acontece. Porque você reproduz a mente, e a mente é parte luz e parte ego, parte Deus e parte ego. Quando você reproduz lá na concepção, isso também é reproduzido. Então, quando eu fui concebido, parte da minha mente era a luz, e outra parte era dividido entre pai e mãe. O que é que eu fico trabalhando? Não é a parte da luz, é a parte que eu recebi do pai e da mãe. Aí essa parte
ela vai depois, eu vou tentar unificar isso, é o trabalho que eu faço durante a gestação. Quando eu vou nascer, eu praticamente já tenho essa coisa mais ou menos unificada. Eu já sou um, eu sou a soma das informações genéticas do meu pai e da minha mãe, agregadas de forma a ter um só resultado. Eu sou o resultado dessa junção de pai e mãe. Aí quando eu vou nascer, eu vou começar a usar os sentidos da percepção, e aí eu vou começar a agregar a isso aquilo que eu percebo, da forma como eu percebo. E como eu vou perceber? Desde o início, eu vou perceber de acordo com a minha mente. Então eu vou perceber de acordo com a mente do pai e da mãe. Tem coisas que eu vou trazer mais fortes da genética do pai e seus antepassados, tem coisas que eu trago mais forte da genética da mãe e seus antepassados. E às vezes quando lá o Dominante com recessivo. o gene dominante ou recessivo, aí você junta aqui, junta lá, faz aqui, aí o teu tataravô juntou, a tua bisavó juntou, até chegar até você, é uma confusão genética muito grande. É tão complexo essa genética do ego, porque isso é a mistura do ego, que não tem uma pessoa igual a outra. A mente do pai, da mãe. É tudo ego. A parte que é ego, e a parte que é espírito, é espírito. Então, mas a parte do espírito? Espírito pai, É espírito tudo mãe? igual. É tudo igual. A mesma E coisa. está gerando um terceiro. Oi? Está gerando um filho. Aquela parte santa, parte espiritual, é igual para todos. Mas na hora que eu volto, na hora que eu morro fisicamente, Aham. eu volto a uma parte espiritual. Não. Tu vai estar igual tu está agora. Tá. Não mudou nada. Só que tá difícil agora. Só que eu vou ser mais uma mente sã. Mais um caquinho. Não, isso tu já é um caco. O caco tu já é. Vai continuar sendo. Tá. Até que você une a tua mente e vai unificando. Quanto mais você unir a tua mente na compreensão, tu tem que unir nessa compreensão de que a mente é que é perfeita e que é real. A única coisa que existe é a mente. Tá? É para essa compreensão que nós temos que evoluir. E a gente perde a individualidade nisso? Não. Na hora que a gente se une? Não, não perde. Isso que você tem, você compartilha. Tá. Só que agora vamos dizer assim, surgiu a Terra. Aham. Surgiu Adão e Eva eram dois. Aham. Hoje somos bilhões. Aham. E cada vez tem mais mentes Mais divididas. fragmentos. Mais fragmentos. Essa Então isso é mesma uma coisa exponencial. É. Ótimo. Então, agora eu estou entendendo. Quando um desses cacos, desses fragmentos, né? Porque aí eu sou um fragmento, tu é um fragmento, descendente de Adão e Eva. Né? Os degradados filhos de Eva. Tem na oração da Salve Rainha, não é isso? Degradado, eu não sei. Enfim. Quando a gente desce para esse nível, então a gente é um pedacinho separado daquela taça de cristal. Cada pedacinho, ele pode retornar quando ele se dá conta que ele é parte dessa mente única, que é a ideia da taça, ele já se uniu de volta. Então esse já saiu, já não é mais caco. Quando Ele já faz perceber parte que da ele não única é, mente. né? Quando ele perceber que ele não é um caco, Ele passa, Ah, não, sobe. sim. Ele passa para outro nível, ele faz parte da única mente. E é assim, ele não perde a individualidade
e ganha a totalidade. Agora fechou. Quantos anos a gente não resolve isso? Porque quando a pessoa está nesse estado de graça ou de santidade, ele não deixa de ser ele mesmo. Ele vai fazer as mesmas coisas, ele vai conversar, ele vai ter os mesmos modos. Claro. A compreensão é outra. Só que ele se sente e está unido com o todo. Ele e a planta são um, ele e a pedra são um, ele e a formiga são um só, ele e o planeta Marte são uma coisa só. Porque tudo é caco. Porque tudo São cacos. são cacos. Tudo são cacos. Que vão voltar, se juntar e se formar. Ele já se sente unido a tudo. Sim. E a Deus. Isso é um estado de plenitude, assim, indizível. Você não perde a tua individualidade e ganha a totalidade. Você está em união com o todo. Todo. Quando diz com o todo, é tudo. E o tudo é Deus. E Deus é tudo. E o todo. Então, como Deus está em tudo que existe, Deus está nessa almofada, Deus está nesse controle, Deus está nesse tijolo, Deus está na pintura, Deus está no cristal, Deus está na grama, Deus está no papel, Deus está na árvore, Deus está em tudo. Em tudo. Essa união é a união com todas as mentes. Porque se Deus é uma única mente, a mente de Deus está em tudo que existe. É o que se chama de onipresença. E que importância tem o corpo daí? Nenhuma. O corpo deixa de ter importância. Então jamais o corpo se poderá dizer que ele tem alguma influência na tua evolução. Porque a única coisa para a qual nós temos que evoluir é para esse estado mental de compreensão de que o corpo não é nada. E quando a gente diz que o corpo, então esse corpo é para mim evoluir, isso não serve para nada. Porque hoje, como eu estou enxergando pouco, eu aprendi a caminhar no escuro. Que eu não sei para onde estou indo, aí aprendo a caminhar. Para que isso serve no meu nível evolutivo? Para nada. Para nada. E se eu atribuir isso como uma coisa de evolução, eu estou fixando no corpo. E aí eu não vou sair disso. Porque aí eu vou dar uma importância ao corpo que o corpo não tem. E o que esse parágrafo está ensinando para a gente é que isso, o corpo não significa nada, ele não importa. Não importa se é moreno, se é loiro, se é baixo, se é alto, se tem uma perna mais curta, se está faltando um dente, se o cérebro não funciona direito, se um dos 5 sentidos está falho, se tem uma conexão cerebral que não é boa. Isso não serve para nada. Para sentido de evolução, não. Cumpre o karma e vai embora. É isso que dizem os hindus. Cumpre o karma e vai para o céu. Então lá nessa visão hinduísta, se vier lá uma pessoa que tem uma deficiência física, eles vão dizer isso, cumpre o karma e vai para o céu. Vão dizer para todos. E aí se eu vou chegar lá com uma dificuldade, olha, eu tenho muita dificuldade para arrumar trabalho, porque eu tenho dificuldade, porque eu não sei o que, o cara cumpre o karma e vai embora. Não importa qual a queixa que tu leve, o guru vai dizer, cumpre o karma e vai para o céu. É isso que tem que fazer. Cumpre o karma é aceitar a tua condição física e... Faz o que tu tem que fazer e vai embora. Eu acho que a evolução é como você reage diante do corpo.
Aí isso é uma evolução. É isso que eu quis dizer. É. Mas Isso. Não se importe com o corpo, ou com as limitações físicas, ou mesmo cerebrais, ou dos 5 sentidos. Isto não significa nada. Então você vai lá na Índia, tem lugares lá que eles dizem que a gente não deve ir, por exemplo, que é porque é muita sujeira, eles não têm saneamento, eles não têm banheiro, eles não têm nada lá, né? Não, lá não é legal vocês irem. Por quê? Porque as pessoas, os ocidentais que vão lá, não conseguem olhar para aquilo, né? Passam mal. Então, nesse sentido, eles vão dizer, porque lá não tem um banheiro na minha casa. Cumpre o cargo e vai para o céu. Não importa se tem banheiro, se tem saneamento básico, se não tem. As coisas físicas, nesse sentido, não importam. Aqui, nesse nível, nesse parágrafo, ele está dizendo para a gente, só a mente é real. O corpo não tem importância e não significa nada. Então, justamente vindo contra essa ótima colocação aqui, que nos traz para esse aspecto do nosso sistema de crença, porque isso é um sistema corrente, não importa em que instituição isso está, porque isso é uma forma de consolar a pessoa. Mas só que se o consolo prender a pessoa na ideia de que o corpo tem algum significado, a pessoa não sai daquilo e não evolui para o nível de que a mente é que tem significado, não o corpo. E a tua mente é perfeita. O que você tem que fazer, daí o que você entende. Mas isso é uma crença que as pessoas propagam mesmo, sabe? De que o corpo, porque porque às vezes a pessoa ela pode se achar menos. Aí vem a tal da menos-valia. Porque eu tenho essa dificuldade, então eu sou menos que os outros, né? Aí tu larga uma dessa. Não, mas isso é bom para a tua evolução. Aí, então tá. Né? Eu estou colocando isso de uma maneira, por favor, não vejam isso como uma forma ofensiva ou agressiva, que ninguém veja assim, mas isso é uma forma bem simplista da forma que eu estou colocando, para a gente conseguir compreender, tá, de que realmente, às vezes, nós precisamos, porque a gente não encontra explicação para determinadas coisas. A gente quer, mas por que eu tenho essa dificuldade? Mas por que eu tenho esse problema? Mas por quê? Por quê? Por quê? Aí vai até que você encontra, não, isso aí é bom para ti, é bom para mim? É bom. Porque você está evoluindo daí. Por causa dessa dificuldade, ela te faz evoluir. Né? Aqui nós já aprendemos, já estudamos, quando nós trabalhamos as questões lições do amor, o que nós aprendemos lá? Vamos relembrar da crucificação. O maior exemplo de amor e de evolução foi dado por Jesus, que diante de tudo aquilo, ele não alterou nada na mente. Nem que aquilo servia para a evolução dele, nem de que aquilo era ruim, nem de que as pessoas que estavam fazendo aquilo, nada. Lá no começo do livro, ele diz assim, no primeiro capítulo, tu és o trabalho de Deus. E o trabalho de Deus é perfeitamente amoroso e totalmente amável. É assim que você deve pensar a respeito de si mesmo. Só isto, mais nada. E isso é no nível da mente.
E é assim que tu tem que aprender que tu és. Se nós dissermos isso para todas as pessoas, se todas as pessoas compreendessem desta maneira, quem é que ia se ater à questão física? Se desde que a gente pegasse a criança lá, vamos dizer, pega a criança na gestação, que tem gente que faz isso, e já começa a falar com a criança. Começa a dizer, então, tu és o trabalho de Deus. Tu és perfeitamente amoroso e amável. Diz isso 3 vezes por dia, lá ainda na gestação. E quando nasce 3 vezes por dia, tu diz isso para a criança. E diz isso tudo. Quando a criança começa a falar, tu ensina ela a dizer 3 vezes por dia isso. Se disséssemos para todas as crianças de uma tribo, será que elas iam ficar olhando para alguma coisa física? Dando importância às coisas físicas? Se todas tivessem a mesma educação? Da maneira como eu compreendo hoje, eu acho que talvez não. Porque você vai educando a pessoa para entender aquilo. Mas não é como nós costumamos educar. Eu soube de um caso que foi relatado como verdadeiro, que tinha um pai corintiano e uma mãe corintiana, que quando a mãe entrou em gestação, todo dia o pai botava 3 vezes por dia o hino do Corinthians. Salve o Corinthians! Né? Para o bebê já ir se acostumando. Né? E quando a criança nasceu, quando ele botava o Salve o Corinthians, a criança sorria. Então, o que é isso? Ele reconhece as vibrações, porque os sons vibram. Para nós emitirmos um som, tem que ter uma vibração nas cordas vocais. Essa vibração, ela se propaga. Quando você recebe no teu ouvido, você escuta o som, o martelo bate no tímpano lá, e você identifica o som e reconhece a palavra pelo som. A letra que unida forma uma palavra e você vai reconhecer aquele som. E identificá-lo com o significado que ele tem. Então é assim que nós ouvimos e é assim que nós falamos. Então o som se propaga por vibrações. As vibrações se propagam. Assim, a criança, ela aprende a propagação pelo som, pela vibração e pela propagação. E assim ela vai aprendendo as palavras. Conversamos entre nós e o significado das coisas. Se nós trabalhamos nesse nível, então agora, se você começar desde o primeiro dia da gestação, falando aqui na barriguinha da mamãe, tu és o trabalho de Deus, e o trabalho de Deus é perfeitamente amoroso e amável. Ela vai nascer acreditando nisso. O que a criança presencia durante a gestação e durante, vamos dizer, os 7 primeiros anos de vida, aqui onde nós vivemos no Brasil? É conflitos, né? É medo, é preocupações. Porque ela vai já herdar a genética do pai e da mãe, que já traz todos os conflitos da mãe e seus antepassados, vai herdar a do pai, que traz todos os conflitos do pai e dos seus antepassados. É claro que vem a mente de Deus vem junto. Mas não é isso que nós fortalecemos. Isso a gente nem lembra. Tão envolvido a gente está com as questões físicas. Agora, reverter isso é muito difícil. Por isso que na semana passada eu disse,
os vídeos estão na internet das nossas reuniões. Vamos começar a ouvir esses vídeos novamente. Se dediquem lá mais 1 ou 2 horas por semana. Não chega a 2 horas, o vídeo dá 1h15, 1h20 que está na internet. Pega com qualquer um, aleatoriamente. Ah, hoje eu vou escutar esse, acho que tem uns 150 lá. Hoje eu vou escutar esse. E aí você ouve aquele. Porque esse capítulo aqui é um capítulo decisivo. Nós temos que compreender. E eu não tenho pressa. Mesmo que a gente fique 3, 4, 10 reuniões num parágrafo só, a gente tem que sair daqui com essa compreensão. Porque aqui ele começa a trabalhar numa coisa muito abstrata, que é a mente. E dizendo que isso é que é. Ah, mas tem gente que não consegue aceitar essa ideia. Tem gente que tem muita dificuldade para aceitar essa ideia. E há quantos anos nós estamos até chegar até aqui? Então, no começo do livro ainda. Estamos aqui no 10º. E mesmo assim, quando a gente chega aqui, pega essa parte do abstrato, que é a mente, que a gente não consegue. Não, é o impalpável. E essa é a dificuldade. Por quê? Porque se nós tivéssemos facilidade em aceitar o abstrato, isso não seria dificuldade nenhuma para a gente entender a nossa mente. Mas ninguém foi educado para compreender a mente. Nós fomos educados para o mundo e não para o céu. Nós fomos educados para resolver conflitos físicos e não para colocar a mente, não para voltar para a mente santa e perfeita. Essa é a nossa dificuldade. Por isso que quando nós chegamos aqui nesse ponto desse livro, é bastante abstração. Aí ele diz, o corpo não significa nada. Se você começa a fazer os exercícios do livro, eu acho que um dos primeiros exercícios é começar assim. Você olha para... Acho que fica 1 minuto, alguns minutos, não sei, não me lembro mais quanto tempo nesse exercício. Então você olha para tudo que está ao seu entorno e diz, esse celular não significa nada, essa almofada não significa nada, aquilo lá não significa nada, o teto não significa nada. Que é para começar a trabalhar com a ideia de que as coisas físicas não significam nada. E se você olhar para o teu corpo, tem que dizer a mesma coisa, meu corpo não significa nada. Depois nós vamos ter um exercício que ele vai dizer assim, Deus está em tudo que existe. E esse eu tenho, não sei se já comentei, se todos já ouviram, que aí você tem que fazer a mesma coisa e dizer, Deus está nesse celular, Deus está nesse tijolo dessa parede, Deus está nessa lâmpada, Deus está nessa cortina. Para você começar a ter a ideia da onipresença, que você já ouviu falar isso. Deus é onipresente, está em tudo. Então é tão simples assim. Mas a gente não se dá conta do que é a onipresença. A gente acha que Deus está olhando a gente, não importa o que a gente onde esteja. Isso não é a onipresença. Isso está mais para a onisciência, que também dizem o atributo de Deus, que Deus tudo sabe. E Deus está em tudo. Então a onipresença está em tudo. E aí um rapaz que estava fazendo o curso, ele veio desesperado falar comigo um dia de manhã. Jorge, cometi uma coisa terrível aconteceu comigo. Que eu estava fazendo exercício, Deus está na parede, Deus está não sei o que, eu tinha que, onde eu olhava, eu tinha que dizer Deus está ali. Aí ele olhou para o lixo e disse, Deus está no lixo. Aquilo, ele ficou desesperado. Eu cometi um pecado enorme.
Eu disse que Deus estava no lixo. Ele disse, mas ele está? Não, Jorge, Deus me livre, o que você está me dizendo? Mas se ele é onipresente, ele está em tudo que existe. Mas como é que eu vou olhar para o lixo e dizer, oh, Deus está aqui? Ora, trate o lixo como a árvore, como o pássaro, como o cachorro, como a pessoa, como a parede, como se Deus estivesse em tudo. Isso é a união com o todo. Mas o que eu faço? Vou botar o lixo no altar? Então, no altar a gente coloca os símbolos que a gente tem para lembrar de Deus, né? Mas você vai tratar o lixo com amor, com carinho. Mas lixo você destina para o destino que ele tem. Mas eu vou botar Deus no lixo? Não. Deus já está, não é tudo que vai botar, Deus está em tudo que existe. Então Deus está na chuva, Deus está no vento, Deus está na onda do mar. É lógico que é mais gostoso imaginar Deus nessas coisas boas, né? É. Mas ele está em tudo. Tá em tudo. Então teria alguma coisa onde ele não estaria? Deus está no cocô do cavalo. Eu acabei de pensar nisso. Tá? Então isso quer dizer que você não deve desprezar nada. E tratar tudo com amor. Como se você estivesse tratando com Deus. É assim que tu tem que tratar a outra pessoa. Mas a outra pessoa, ela sai daqui e vai para a casa dela. E o lixo sai daqui e vai se reintegrar para o aterro sanitário. Mas a pessoa não é o corpo. A mente não vai, o corpo vai. Os corpos vão. O que acontece? Eles se reintegram à natureza. Eles se transformam. O que é pó volta ao pó. Mas Deus está em tudo que existe. Pronto. Então você sabe, ó, isso aqui é lixo, tem que levar para o lixo. Isso não tira o destino das coisas físicas. O lixo você deve destinar ao lixo. Né? Agora a mente não vai para o lixo. Só que quando você entra nesse estado de plenitude, você está em união com o todo, até com o lixo. Com o lixo também. Mas aí você deixa dele botar e sacar o lixo e levar lá para o caminhão do lixo levar? Não. Mas você vai fazer isso com tanto amor. E vai estender esse amor para a pessoa que vai vir recolher o lixo e levar lá para o aterro, para destinar o lixo, qual é o destino dele. Porque ele também está prestando um serviço para você. E aquele lixo que ele está ali, você vai ver o que tem nesse lixo. Ah, então tem uma embalagem de café. Tá? Você é grato à embalagem do café, porque ela foi tão útil para trazer o pó do café até você. Então você tem amor e gratidão por tudo. É claro que esse amor e essa gratidão vão estar no lixo também. Porque aquele lixo, ele foi útil para você. Então Deus está no dinheiro também. Porque o dinheiro é útil para você. É um pedacinho de papel, isso não significa nada. Porque o dinheiro nosso todo é falso. Todo dinheiro é falso. Isso não tem valor nenhum, é só papel. E se nós estudarmos a ideia do dinheiro, ele tinha que ter o seu valor depositado em ouro no Banco Central. De forma que se você tivesse R$100 no bolso, o lastro
é em ouro. Aí você ia lá e trocava por ouro. Se todo mundo for lá no banco e trocar o dinheiro por ouro, vai descobrir que o dinheiro é falso. Que o dinheiro é falso, que não tem ouro lá para dar lastro para todas essas notas de papel. Então isso tudo é falso. E o ouro serve para quê? É uma ideia falsa De valor. de valor. Isso mesmo. Nós demos poder ao ouro para acreditar que aquilo tem valor como um lastro para o dinheiro. Agora, o dinheiro é a melhor coisa que existe, que inventaram, porque isso resolve conflitos nesse mundo assim, que, meu Deus, como é que eu ia pagar o pão? Equivalência, né? Então o dinheiro é maravilhoso. Então assim, Deus está em tudo que existe, está no dinheiro, está no ouro, está em tudo. Né? E tudo está a nosso serviço, assim como estamos a serviço um do outro. E todos servimos a Deus como Deus serve a nós todos. E isso é a ideia da totalidade que a gente tem que alcançar. E essa ideia a gente tem quando faz assim, sobe. E essa subida é para a mente superior, porque a gente põe isso numa ideia vertical para a gente ter uma ideia de como é que funciona. E daí justamente daí que a gente vê que o corpo não significa nada. Ele não tem a importância que nós demos a ele. Ele é um instrumento de aprendizado. Assim como uma enxada é um instrumento do agricultor, o corpo é o nosso. Ele serve, ele nos é útil para alguma coisa aqui. E tem alguns que não conseguem trabalhar aqui. Mas a mente, tem gente que é paraplégico e tem uma mente brilhante, se comunica com... Mas isso é porque ele tem consciência de que ele não é a mente, não é o corpo. Ele já tem esse entendimento, né? Tem gente que tem dificuldade física e aquilo não representa nada para a pessoa. Mas não adianta a gente ter o corpo perfeito e a mente é uma droga. Né? Então, é que nem o paraplégico que tem a mente maravilhosa. Né? Aparecia muito um rapaz que não tinha perna e não tinha braço. Eles mandavam uns vídeos assim, e que ele dava umas palestras brilhantes. Eu acho que vários que... Não era num banquinho, conseguiam colocar no banquinho, não tinha braço nem perna. E ele falava com uma fluência e com uma determinação, e dizendo que realmente que ele não se sentia nada, que ele não se sentia inferior a nada, que ele era... Né? Ele tinha a ideia de perfeição. Mas não devia ser italiano. Porque o italiano precisa das mãos para falar. E eu já estou aqui mostrando, né? O italiano precisa das mãos para falar. Se até as mãos não saía uma palavra. Foram ensinar o italiano a falar no telefone, né? Diz, como faço para falar, para parlare? Diz, com a mão tu pega o fone, né? Que eles falam. E com a outra mão tu digita o número que tu queres. E com que mão que eu vou falar? Então é verdade. Vê que isso realmente não, é um exemplo de que o corpo não pode limitar a gente. Mas a gente põe limites devido ao corpo. Todos os nossos limites são regulamentados pela existência do corpo. E aqui ele está dizendo, mas não te deixa limitar pelo corpo. O corpo não pode conter você. A tua mente universal não tem tamanho. E aí você limita ela.
a ideia do corpo. Quando você, mesmo no corpo, alcança essa compreensão de que o corpo não significa nada, você sai desse aprisionamento do corpo e se coloca em união com o todo. A tua mente está unida ao todo. O teu corpo deixa de ter qualquer significado. Isso não significa nada. Não quer dizer que você não vai continuar carregando água. Lembra da história do moço que se iluminou e carregava água. Continuou carregando água. Puxa vida. Agora, não é muito melhor se a gente tiver a consciência, se a gente mudou essa compreensão, né? Você pega uma pessoa que tem uma deficiência física, e se eu dissesse para ela, olha, você tem que pensar que isso está assim, que isso vai, de alguma forma vai te ajudar na tua evolução, né? E se você disser para a pessoa, olha, o corpo não significa nada, pensa em quem tu és o trabalho de Deus, totalmente amoroso, totalmente amável, e a mente não pode se limitar à ideia de um corpo. Isso vai dar uma expansão para a pessoa. Enquanto que se você diz, olha, mas esse corpo assim, de alguma forma isso vai te ajudar a evoluir, eu acho que limita a pessoa. Então eu tenho que usar esse corpo para evoluir. Por isso que eu tenho essa dificuldade. Prende a ideia de que o corpo tem uma importância. E se você disser que a mente que é importante e o corpo não, essa pessoa que não tem as pernas e os braços, eu acho que ele resolveu superar essa barreira. Porque o preconceito é da própria pessoa, que nós já aprendemos isso, que projeta para fora e colhe o reflexo da sua própria projeção e acredita naquilo. Por quê? Quem acha que eu tenho dificuldades, sou eu. E aí eu projeto isso, recolho a reflexão e acredito no reflexo da minha própria projeção e passo a acreditar que eu tenho dificuldades. Um exemplo legal, Jorge, é, por exemplo, para Olimpíadas. Você vê a alegria que os caras competem, o esforço, sabe? Primeiro, tira qualquer preconceito que você vê quando você vê a coisa, o pessoal competindo. Eles já começam, sabe, é a mesma coisa que o normal, né? Isso é o normal. É competir, aí você superou completamente o corpo. Na Índia a gente vê muito disso. Eu lembro de um documentário que a gente viu lá na Índia, que tem um festival lá, que a pessoa estava lá 20 anos com a mão assim, Kumbamela. Kumbamela, né? Que daí vão milhares de pessoas lá nesse festival. Por que a pessoa resolve ficar com a mão assim e não baixar nunca mais a mão? Claro que se a pessoa ficar uns 2 meses assim, já não baixa mais mesmo. Para que a pessoa vai fazer isso? Para mostrar que o corpo não é nada. Que a mente é que é. Que o corpo não serve para grandes coisas. Que diferença faz se eu uso a mão, se fico com a mão assim? É uma ideia de superação. Mas superar o quê? A ideia de que o corpo pode limitar a tua mente. Isso é que nós temos que superar. E aqui ele diz exatamente isso. Só a mente é real. O corpo não é. Acredita nisso. Quando eu digo que eu amo você, não tem nada a ver com o corpo. O amor não tem
tem nada a ver com o corpo. Senão eu não poderia amar uma árvore. Eu não poderia amar os animais. Eu não poderia amar outra pessoa se eu começasse a olhar para o corpo. Se eu olhar para o corpo, eu não consigo amar ninguém. Não é o corpo que a gente tem que aprender a amar. Esse amor universal, ele é uma única versão. Não tem distinção entre uma coisa e outra, porque Deus é onipresença e está em tudo que existe. Então eu tenho que amar aquilo que vai para o lixo, eu tenho que amar aquilo que está na rua, eu tenho que amar as pessoas independente da sua condição social, financeira ou física. Porque eu sou o amor. E tenho que estender isto. Para isso eu tenho que meditar a mim mesmo. Que eu sou o trabalho de Deus, perfeito, amoroso e amável. Quando diz amoroso e amável, amoroso é porque eu tenho amor e posso estender. E amável é que eu sou digno de ser amado. Que todas as pessoas podem me amar. E aqui diz alguma coisa com relação ao corpo? Nunca. Porque eu sou loiro de olho azul? Porque não tenho uma perna? Porque não tenho um braço? Não. Isso não significa nada. Então, qualquer pessoa é amorosa e amável. Mas é a mente, não é o corpo. Não tem nada a ver com o corpo. O corpo é útil e os aprendizados que nós temos neste mundo, para este mundo, são úteis como instrumentos de aprendizado, mas não vale nada no céu. Não vale nada no céu. Para o Espírito Santo, não há ordem de dificuldades em milagres. Isso já te é bastante familiar a esta altura, mas ainda não veio a ser verossímil. Portanto, não compreendes e não podes usar isso. Nós temos muito a realizar em favor do reino, para deixar esse conceito crucial passar despercebido. É realmente uma pedra fundamental do sistema de pensamento que eu ensino e quero que tu ensines. Não podes apresentar milagres sem acreditar nisso, porque essa é a crença na perfeita igualdade. Só uma dádiva igual pode ser oferecida aos filhos iguais de Deus, e isso é apreciação plena. Nada mais e nada menos. Sem uma escala, a ordem de dificuldades não tem significado, e não deve haver nenhuma escala naquilo que ofereces ao teu irmão. Aqui tem a ver com a ideia de que de não olhar com, digamos assim, um sentimento de diferença, no caso, porque ele, no sentido que os milagres não, a ideia de que não pensar que um milagre é mais difícil ou mais fácil que o outro. Aqui ele está falando dessa ideia, da ideia de ver a igualdade no irmão, é vê-lo como um filho perfeito de Deus. Porque se você trabalhar com a ideia do milagre, você tem que ter já isso na tua mente, de que não há ordem de dificuldades em milagres, porque é assim que o Espírito Santo compreende. Então, a gente não pode ver diferença na pessoa, não pode ver ela como mais, nem como menos. E nem limitar o milagre a alguma coisa que seja. Assim eu não posso oferecer um milagre para você melhorar essa dor no teu cotovelo.
porque isso é colocar em mais ou menos. E o milagre não é mais ou menos. E tu não é mais ou menos. Quando você presta um serviço para uma pessoa, pergunta para ela, e aí, como é que foi? Gostou? Você diz, mais ou menos. Isso quer dizer que não gostou. Assim, toda essa ideia de mais e menos, ou de mensurar, ela te impede de trabalhar com a plenitude da mente. Porque a mente é milagrosa. E a mente é plena, é total. E a totalidade não admite a ideia de mais ou menos. Tem que estar perfeito. Nada pode ser mais ou menos isso ou mais ou menos aquilo. Isso é inconcebível. Claro está, Eliane, neste caso, que não tem ninguém mais ou menos. Mais ou menos é o ego. Mais ou menos é o corpo. E o que a gente atribui ao estado de bem-estar do corpo, que a gente chama de saúde, é quando se pergunta assim, e aí como vai de saúde? Mais ou menos. Mais ou menos é como é a saúde do corpo. Às vezes está mais, às vezes está menos. Porque todo o físico é temporário e tudo é instável. Não tem estabilidade naquilo que é temporal. O mais ou menos é a ideia da instabilidade completa. Então não pode ter mais e não pode ter menos. Assim, quando saímos da ideia do mais ou menos, nós entramos no nível da igualdade. Todos são iguais perante Deus, que foi copiado para o nosso Código de Leis, como todos são iguais perante a lei. Só que essa lei é assim, uns são mais iguais e outros menos iguais. Que é a distorção. É o Supremo. E todos abaixo, né? E todos abaixo. Por quê? Porque são governados pelo ego, pelas leis do ego, que são as leis da física. Não tem nada estável na física. Não tem nada estável na ciência física. Não tem. Tudo é instável. Porque agora está, agora não está. É como a leitura do vai ver se o pisca-pisca está funcionando. Agora está, agora não está. Agora está, agora não está. Assim. E esse mais ou menos, agora está, agora não está, é como tudo funciona neste mundo. Agora está bom, agora não está. Agora está mais, agora está menos. Isso é o ego. Então o que ele quer dizer aqui? O ego não pode apresentar milagres. Simplesmente isso. Porque o milagre vem do Espírito Santo. E o Espírito Santo compreende a perfeita igualdade e compreende de que não há mais ou menos, não há ordem de dificuldades em milagres. Assim, quando você apresenta um milagre e isso vem do Espírito, isso é total. Não tem mais ou menos. E você não vê ninguém nem nada como desigual. Você é parte do todo. E tudo é parte de você. A relação entre você e o todo é a mesma entre o todo e você.
você é parte do todo e o todo é parte de você. Na mesma sintonia, na mesma frequência, na mesma vibração, na mesma relação, porque o todo e você são uma única mente. O ego, ele pode apresentar, assim, o ego, ou nós, quando no ego, nós podemos apresentar milagres, mas eles vão ser limitados pela crença no mais ou menos. Então, o que adianta eu curar uma pessoa da dor de cabeça? Eu limitei a tirar a dor de cabeça da pessoa. Isso não é milagre. Isso eu posso fazer porque eu acredito que eu posso. Mas o milagre não pode ser limitado a uma coisa. Você tinha mais dor na cabeça e agora tem menos. Isso são as leis físicas, não vem do Espírito Santo. Além de vir um negócio temporal, né, que antes estava assim, agora está lá, começa a falar em tempo. Uhum. Já é mais um conceito físico. Isso, mais ou menos, e antes e depois. Exatamente. Perfeitamente. Por isso que quando fala de escala, aí eu já fiquei meio, já falei, ó, escala, tanto física até escala temporal. Do mais e menos, no decorrer do tempo, é mais um conceito físico. Que bom que você lembrou da escala, eu tinha esquecido. É exatamente, dá bem a ideia, a palavra está exata aí. Não tem escala. Escalou, saiu do espírito. Está perfeito. Não deixem de fazer as coisas por causa do corpo físico. Isso é nos reduzir ao tamanho do corpo. Não há quem não tenha dificuldades físicas ou limitações impostas pelas crenças que o físico nos impõe com sua limitação. Ah, eu acho que eu não posso fazer isso, porque meu corpo isso, porque isso, porque aquilo. Ah, não se coloque assim. Vai. É exatamente isso que ele está colocando. A gente tem que ser intensamente feliz. E não limite isso a nada. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar Com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curado na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar.